Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora lá pro nosso episódio de hoje do Desafio de Partidas Rápidas no chess.com. Esse que é o episódio 16 da série e estamos aí na faixa dos 1239 e vamos começar aqui jogando de pretas essa primeira partida e jogando uma defesa Caro-Kann, jogando aqui com C6 e D5. E vamos ver aqui nesse episódio de hoje que eu quero dar algumas dicas aqui pra você que tá nessa faixa de rate aí, de repente você tá com 1000, 1100, 1200, porque uma coisa que acontece é que os erros que os jogadores cometem nessas faixas aqui, até vamos colocar até uns 1500 assim, são erros muito semelhantes, muito parecidos mesmo, né? Então assim, vendo as partidas dos meus alunos no Chessflix, na mentoria também, eu consigo ver bem claramente esses erros sempre se repetindo. E de repente pode estar acontecendo nas suas também, né? E vamos ver como que vai ser nessa partida aqui. Mas um dos principais erros que os jogadores cometem tá ligado à tática, né? Então você pode ver que provavelmente nas suas partidas, a maioria das partidas são decididas na tática, né? Você pode olhar tantas partidas que você ganha quanto as partidas que você perde, elas acabam sendo decididas nesse momento. Vamos ver nessa partida o que, que vai acontecer, mas eu chutaria que essa partida vai ser decidida na tática também. Por enquanto, tá sendo um jogo bem posicional aqui, rolando uma Caro-Kann variante do avanço, onde eu tirei o meu bispo para F5 para só depois fazer E6, né, que é a ideia básica assim da defesa Caro-Kann, a gente quer tirar o bispo para fora da cadeia de peões. Aqui ele trocou os bispos e eu faço agora dama 5 e dama 6 para trocar as damas. O que, que aconteceu agora nessa posição? Por que, que eu quis trocar essas damas, né? O branco tem uma vantagem de espaço, por causa desse peão em E5. Só que, depois que troca as damas, não é tão simples assim ele usar essa vantagem de espaço para atacar, por exemplo. Ele não tem mais a dama para o ataque. Ele continua com a vantagem de espaço ainda, mas será que ele vai conseguir aproveitar essa vantagem de espaço em um final? Às vezes acontece, né? De jogar um F4, G4, F5, mas o meu contra-jogo ele vai chegar aqui também, porque cedo ou tarde eu vou conseguir fazer o lance C5 para atacar assim a base da cadeia de peões aqui das brancas, que é D4, que surge nessa estrutura aqui de Caro-Kann, de francês. Eu quero jogar esse C5 em algum momento para atacar D4, né? E um detalhe importante é que pode acontecer de um final esse bispo ficar mal aqui, porque esse bispo ele é mal porque ele é da cor dos próprios peões. E já o meu bispo, ele é um bispo bom, ele é da cor oposta aos meus peões centrais, né? Então vamos ver como que vai continuar assim essa partida, mas esses são alguns temas estratégicos importantes aqui. Bom, aqui tem uma pergunta, né? Vale a pena tomar em A3, trocar esse bispo pelo cavalo? É uma decisão um pouco difícil, né? Trocar aí já esse bispo para tentar estragar a estrutura de peões. Se tivesse chegando um cavalo em C4 rápido, eu acho que poderia até ser. Mas sem estar chegando esse cavalo, eu vou continuar desenvolvendo. Vou jogar aqui cavalo E7, que esse cavalo pode vir para F5. E só então eu vou buscar a ruptura C5, né? Essa é uma ruptura que eu quero fazer em algum momento. Bom, C5 agora eu não estou querendo fazer por conta de um cavalo B5, e o cavalo vai ficar bem colocado por ali. Cavalo F5 agora, se ele jogar G4, eu volto o cavalo e depois venho com H5. Eu vou jogar desse jeito, cavalo F5, porque agora G4, beleza, ele expulsa o cavalo. Bom, ele não fez esse lance, mas G4 era um candidato, né? Agora esse lance dele foi muito arriscado, né? Porque foi um erro de cálculo a princípio, né? Porque olha só, ele jogou C4. O que que ele pensou? Bom, se tomar em C4, toma de cavalo, de repente trazendo um cavalo para o jogo. Mas se eu simplesmente tomar em A3, BA3 e tomar em C4, eu tenho um peão a mais e esse peão em D4 é um alvo, né? Então vou tomar lá em A3 e agora tomo em C4. Se ele jogar um torre C1, eu posso jogar B5 e vamos segurar o peão aqui mesmo. Ele jogou um bispo B4 para impedir o roque, mas ele não percebeu que eu quero é rocar grande agora, né? Eu já quero rocar grande para atacar o peão de D4. Então vamos rocar. E esse peão aqui é um alvo, né? Igual eu falei, peão de D4 agora tá no ar.
casa D5 pode ser usada pelas minhas peças também. Um plano bem simples aqui é jogar, por exemplo, torre D7, torre D8 e pressionar assim o peão de D4. Só que talvez ele tenha, por exemplo, um G4, né? E aí G4 eu não tenho uma casa muito legal para colocar o meu cavalo. Então eu tô querendo jogar primeiro esse lance aqui, cavalo B4. Tudo bem que eu melhoro a estrutura de peões dele, mas acontece que agora ele não tem mais esse bispo incomodando, né? Então posso pensar num torre D5 para torre D8 e pressionar D4, mas eu tenho que ver se, por exemplo, depois de um torre D5, G4, cavalo E7, se ele não vai ter um cavalo G5 atacando F7. Então talvez valha a pena fazer um profilático aqui, um H6, para não ter mais as ideias de cavalo G5. E depois eu sigo o plano de jogar dobrando as torres na coluna D. Pode ser uma ideia fazer isso. Ou jogar aqui um torre D7 também. Vamos jogar torre D7, que eu acho que é um pouco mais útil. Porque agora se G4, cavalo E7. Cavalo G5, cavalo D5. Bom, ele não jogou G4. Vamos dobrar as torres, então. E caiu o peão de D4, né? Tô ameaçando o cavalo por D4 já. E não tem como defender esse peão. Simplesmente vamos tomar, né? Então, vê, assim, teve temas estratégicos, claro, ali na abertura, né? A troca dos bispos, troca das damas. Mas qual que é o momento que decide a partida, basicamente? É o momento que ele joga C4, que ele não calculou o meu lance, ele não viu o lance do adversário. Né? Me conta aí, nas suas partidas, acontece muito de você não ver as alternativas do seu adversário? Você perceber que seu adversário tem um lance bom só quando você joga? Porque essa é uma outra coisa que acontece bastante, né, com a galera que tá nessa faixa de rating aqui, que é não ver os lances do adversário, perceber uma ameaça só depois que o lance chegou já. E aí já não tem muito o que fazer, né? Igual, por exemplo, ali ele jogou o C4, ele só percebeu que eu tinha o bispo A3 quando eu fiz o bispo A3 e ganhei o peão de C4. Mas aí já não tem muita volta, né? Não tem mais o que fazer. Agora trocou todas as peças, vamos ganhar um final aí com 2 peões a mais, jogar aqui um rei B7, rei B6, né? Tem outros lances aqui, tipo um torre E4, já praticamente está ganhando um peão. Vamos jogar esse torre E4, porque torre E1 eu simplifico, ganho o final de peões, e se ele jogar torre D1, eu troco, né? Então aqui troca, vamos de rei C7, e agora ganha muito fácil, né? Tem um peão passado defendido. Vou jogar aqui com C5. Quando tomar rei C6, rei C5. E aí tem 3 peões passados aqui na aula da dama. Vai ganhar muito, muito fácil a partida, né? Ameacei aí B4 já, agora A5 para B4. E aqui já tá na hora já dele abandonar, né? Vai jogar AB, AB. Vamos trazer o rei e os peões vão andando sozinhos aqui. Continua disparando os peões, jogar C3 para rei C4 e B3. E não tem como jogar, né? Então, assim, partida simples, né? Não teve nada demais, nenhum tema tático, nada mirabolante aqui. Tudo muito simples, foi só tirando as peças. E no momento em que ele dá uma pendurada, eu tomo o peão e acaba já a partida, né? Como que você pode fazer para melhorar isso, né? De repente você tá nessa faixa de rating aqui. Exercício de tática ajuda muito você fazer os exercícios de tática, mas tem assim um jeito certo de fazer esses exercícios, tá? E uma das coisas que é mais importante é você tentar calcular o lance do adversário antes de colocar sua resposta no exercício, tá? Vamos ver aqui a revisão dessa partida, então. Vamos ver como que foi. Então, 80% de precisão aí para o meu adversário, 93% para mim. E vamos ver agora com as análises aqui do peixe, do Stockfish. Vamos ver o que o Stockfish acha aqui dessa partida. Então, foi uma carocando avanço. Né? Então, variante do avanço, vamos tirar o bispo para F5. Ele jogou cavalo F3 e bispo D3. Eu acho que o preto não tem problemas assim nessa posição. É uma posição bem tranquila de jogar. Ele jogou esse cavalo A3. E o computador ele joga o bispo por A3 mesmo.
toma em A3, BA3 e B5. E depois vai tentar manobrar um cavalo até C4, né? Eu não gostei muito dessa posição, considerei ali, mas eu preferi simplesmente seguir desenvolvendo as peças. Então aqui o lance que eu estava esperando era G4, para voltar o cavalo para E7. Não tem problema isso aqui, esse vai e volta do cavalo, porque eu estou numa posição muito fechada, né? As posições de carocando, avanço, elas acabam ficando bem fechadas. E a ideia é que, por exemplo, agora eu quero jogar um H5. Se, por exemplo, toma em H5, eu volto o cavalo para F5. E aqui eu estou numa posição bem interessante de jogar, né? Que o meu cavalo não pode mais ser expulso de F5. E a mesma coisa acontece se avança. Eu tenho a casa F5 para o cavalo ele fica muito bem colocado aqui nessa posição. Bom, mas ele jogou aí, depois de cavalo F5, ele jogou C4 que interroga. E simplesmente eu ganho um peão. E ele não apresentou mais nenhuma resistência aqui nessa partida, né? Tomei lá em B4, simplesmente dobrei as torres na coluna D. Ele tinha aquele G4, né? Igual eu falei, tinha que fazer G4 para não ter mais a pressão em D4. E aqui já era, né? Final, trocou as damas, final de peões, ganhar muito, muito fácil aqui. Bom, mas então é isso, galera. Se de repente você tá com dificuldade aí nessa faixa de hit, dá uma atenção aí para fazer exercício de tática, melhorar essas habilidades táticas, e prestar muita atenção nos lances do adversário. Parece algo óbvio, né? Que prestar atenção nos lances do adversário, mas a gente sempre deixa escapar coisas, né? Especialmente nessa faixa de hate aqui, a galera deixa escapar muitas coisas, muitos lances do adversário. Então, prestar bastante atenção, né? Tenta antes de fazer o seu lance imaginar qual vai ser o próximo lance do meu adversário, beleza? Faz esse teste aí e me diz o que vai acontecer nas suas partidas. Bom, então é isso, vamos chegando ao final desse episódio de hoje. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. E se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal, todos os dias às 5 da tarde, beleza? Vamos então encerrando por aqui e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.